Você tem medo de criar conteúdo na internet? Só de abrir um story, começar a gravar, você já começa a gaguejar, já fica nervoso. Tem que gravar 30 vídeos para conseguir postar. E muitas das vezes nem posta. Você cria o vídeo ali, você vai lá e deleta. Ou você posta e ninguém te responde. Se isso está acontecendo com você, esse vídeo pode te ajudar. Eu vou ensinar você a conseguir destravar a sua criação de conteúdo. Eu vou ajudar você com alguns conselhos que vêm funcionando para mim, que eu aprendi através de curso, de execução principalmente, e pode ser que ajude você também. A primeira sugestão que eu quero te dar é para você saber com quem você quer se comunicar. Ou seja, o conteúdo que você quer gerar é para pessoas que são mais velhas, mais novas, são pessoas que estão atrás dessa parte fashion de roupa, ou pessoas que estão buscando por aperfeiçoamento, ou para pessoas da área da culinária. Você tem que saber o público que você quer atingir. Esse é o primeiro passo, o primeiro conselho que eu teria dado para mim há 4 anos atrás. Com quem eu estou falando? Para quem eu quero falar? O conteúdo que eu vou gerar é falar com quem? A internet nada mais é que uma ferramenta para se comunicar com as pessoas. É como se fosse um alto-falante, sabe, as redes sociais. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que para que tipo de público-alvo você quer falar, você quer comunicar. Para quem você quer que ouça a sua mensagem? Porque as pessoas que falam com tudo e com todos, ninguém ouve. Porque um dia você vai postar uma coisa falando sobre culinária, no outro dia você vai falar sobre aperfeiçoamento, no outro dia você vai falar sobre um outro assunto. Então, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Essa é a verdade. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é com qual público que você quer conversar. Para nós atrairmos formiga, o que a gente tem que colocar no chão? Mel. Então, você tem que saber o assunto que você vai falar. Quando você vai fazer uma pescaria, o que você coloca lá na vara para pescar um peixe? Um pedaço de carne? Claro que não. Então, assim, você tem que saber o que você vai comunicar e para quem você vai comunicar. Essa é a primeira dica que eu quero te dar aqui. A segunda, a parte de você começar realmente a gravar os stories. Gente, é muito difícil isso no início. Realmente, o nosso perfeccionismo nos trava. Às vezes a gente começa a gravar um vídeo ali, começa a ver um cabelo, começa a ver a sombra, começa a ver o fundo. Então a gente acaba brecando. E o que eu quero falar pra vocês? Uma dica de ouro, tá? Que foi isso que me salvou. Crie um close friends, ou seja, aqueles melhores amigos no Instagram. Coloca pessoas de confiança, ou seja, pessoas que não vão ficar tirando sarro em você, que não vão falar pra você desistir. Coloca ali o tio, a tia, o irmão, a irmã, pessoas de confiança mesmo, que vão olhar ali e vai ficar. Então você começa a postar pelos close friends e vai colocando, vai treinando, executando. Depois de um certo tempo, na hora que você estiver um pouco mais seguro de estar falando bem, você coloca no story normal. Ou seja, você clica lá e sai correndo. Não fica olhando quem olhou, tá? Não fica olhando. É a pior coisa do mundo, é quando você posta um story, aí você vai lá olhar quem ficou olhando. Às vezes vai ter um compartilhamento ou outro, e isso pode alugar um triplex na sua cabeça. Então você pode olhar aquilo e falar, poxa, compartilharam tirando sarro do meu nariz. Ah, tiraram sarro do fundo. Ah, tiraram sarro do meu cabelo que tá mal arrumado. Aí você vai encontrar 1000 defeitos naquele vídeo, vai acabar apagando e vai criar uma ilusão na sua cabeça. Então, não faça isso. Poste e não olhe. Depois de um certo tempo, isso vai criar um hábito, ou seja, não vai ser mais custoso pro seu cérebro executar aquilo. Você vai começar a gravar vídeos com mais naturalidade. Outra dica, como gravar vídeos com mais naturalidade? Fazendo. Executando. A habilidade de comunicação é treinável. A oratória, a gente só consegue conquistar ela através de treino e prática de uma forma deliberada, fazendo sempre. Então você só vai se tornar bom naquilo que você praticar. Então se você quer gravar bons stories para ter um bom público, você vai ter que executar. E para executar você tem que transformar isso num hábito. E para transformar isso no hábito, você tem que ficar fazendo de uma forma recorrente. Então, a primeira parte do vídeo é essa. Você tem que definir o público que você quer conversar. Não adianta querer falar com tudo, agradar tudo e a todos. A segunda é praticar. Então, começa fazendo pelo Close Friends.
E a terceira dica que eu quero dar pra vocês é seguir pessoas do nicho do qual você quer falar sobre. Nós, seres humanos, aprendemos muito observando outras pessoas. Então, a partir do momento que você tiver um mentor digital, alguém que você se inspire ali mesmo, sabe? Que publique, às vezes você quer falar sobre moda. Siga as blogueiras que estão em alta, que traz um conteúdo bom pra você. Se você quer falar sobre aperfeiçoamento pessoal, siga essas pessoas desse nicho. Você vai começar a olhar a forma que elas se comportam, a comunicação, os livros que elas lêem, os vídeos que elas consomem. Então isso vai te trazer repertório de conhecimento para você falar bem. Então você vai ter o conhecimento através dos vídeos e através da habilidade da comunicação, que é treinável, ou seja, fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora no YouTube, você vai começar a falar bem. Aí através dos posts recorrentes, a sua audiência vai criar uma conexão com você, ou seja, aquelas pessoas que você escolheu falar, porque não dá pra falar com todo mundo, né? Todo mundo que tá atrás dos mesmos interesses no Instagram. Essas pessoas vão criar uma conexão com você, vão começar a responder seus stories e você vai ter um engajamento, o tão sonhado engajamento. Então, através desses 3 passos, você pode começar a criar a sua audiência, a criar o seu conteúdo. Só que primeiro você tem que descobrir para quem você quer comunicar. Pessoal, acho que o mais importante daqui, de tudo isso que eu falei, a execução. É onde as pessoas falham, porque a gente ama fazer projetos. É tão gostoso, né, pegar o caderno, a agenda, anotar, segunda eu vou começar a falar nos stories, tal, vou falar sobre o conteúdo tal. A nossa mente, ela se sente até bem. E isso é muito poderoso pro cérebro, porque só de imaginar, a gente já tem um certo prazer, um certo bem-estar. Na hora que a gente cria o projeto, você já começa a imaginar dando certo, a galera respondendo, você falando bem no story. Aí, chega na segunda-feira, você acaba se sabotando, né? Às vezes a nossa rotina engole nossos sonhos. Então, para você que tem vontade de começar a criar conteúdo, seja você advogado, publicitário, engenheiro, advogado, execute, sabe? Se você quer falar com advogados, vá atrás dos conteúdos de advogados. Se você quer falar com engenheiros, vá atrás do conteúdo de engenheiro. Se você quer falar sobre aperfeiçoamento pessoal, vá atrás desse conteúdo. Siga pessoas desse nicho. Essas pessoas vão trazer esse conhecimento que você precisa e você vai aprender olhando o comportamento delas e através da execução, através da experiência, você vai ficando melhor. Quanto melhor você ficar naquilo, mais você vai ter segurança em abrir a câmera e gravar as coisas que você precisa e mais pessoas vão começar a te seguir. Elas vão começar, é igual eu falei, as formiguinhas, né? Elas vão atrás do quê? Do mel. Então coloca o alimento certo para atrair as formigas que você vai ter muito sucesso. Só que, gente, não desista, tá? Às vezes você vai olhar esse vídeo aqui e vai começar a pensar tudo, aí depois você vai se sabotar, falar, não sou bom o suficiente, eu não falo igual fulano, não falo igual ciclano. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é porque eu penso assim também. Às vezes eu olho outros influencers digitais, pessoas que já estão nisso há 10 anos e a gente acaba se comparando. Eu falo, poxa, eu não tenho um cenário tão legal, minha câmera não é tão boa, meu áudio não é legal, o fundo não é tão bom, eu não tenho tanto conhecimento igual essa pessoa, eu não li os livros dessa pessoa, o que eu vou falar? Só que através da execução vai criando essa experiência que vai nos tornando bom naquilo. Então cada vez fica menos difícil. Fácil não vai ser, mas vai ser menos difícil. Então, nunca se esqueça, sabe, de sempre regar os seus sonhos ali, né? Os nossos sonhos é como se fosse uma plantinha, né? A gente tem que regar ele, para ele continuar. Então, que esse vídeo seja o pontapé inicial para você começar a gravar o seu conteúdo, perder o medo das câmeras, sabe? E você só perde esse medo executando. Então, aquela dica que eu dei lá no início sobre o Close Friends, leve ela a sério. Crie o Close Friends, tire as pessoas lá, os xeretas que tá lá. Deixe só as pessoas de confiança que vão te apoiar nesse início, né? Porque é muito chato ser iniciante. Tudo que a gente começa, um projeto novo, é muito chato porque a gente não sabe. E a gente só aprende fazendo. Então, deixe isso de lado, execute, que essas dicas sirvam pra você em alguma coisa. E nunca se esqueça de saber com quem você quer falar. Porque eu cometi esse erro no início. Eu não sabia pra quem eu queria falar, o público que eu queria atingir, então eu me sentia sozinho. Muitas das vezes eu gravava story e ninguém respondia, então eu achava que eu tava falando com a parede. Só que hoje em dia eu já sei as pessoas que eu quero comunicar, o público que eu quero alcançar. E eu espero mesmo que esse vídeo tenha ajudado você. Se te ajudou, se inscreva aqui no canal, deixe o joinha, comente que eu sempre estou de olho, estou respondendo. Compartilhe com seu amigo que quer começar a criar conteúdo, que essas dicas podem ajudar ele. E meu muito obrigado e até o próximo vídeo.